Olá, amigos, graças a Deus, um bom dia a todos. Desculpa aí que eu acabei ligando aqui, mas foi propositalmente porque eu estou tentando transmitir também pelo Instagram. Se alguém, por gentileza, algum amigo puder me dar um bom dia, eu agradeço. Que eu sou todo bizonho desses negócios aqui, né? Talvez eu não consiga direito testar esse novo recurso aqui que eu tenho na minha plataforma. Mas vamos lá. Hoje, graças a Deus, é dia 19 de 8 de 2022, são 9 horas com 36 minutos. Né? De vez em quando eu prometi que eu faria essas lives assim, sem avisar ninguém, conforme as perguntas que as pessoas me mandam, ok? E foi muito interessante, bom dia, tem gente já me colocando bom dia aqui no Instagram, viu? Que eu sou todo Genzo, Edson Genzo, né? Mas Edson Rosa. Porque eu sei fuçar eu sei mexer assim, agora dizer que eu sou um cara experiente, não. Então eu estou vendo aqui no Instagram, tem o Cismas, se eu não citar o nome, que eu sou o Genzo mesmo, viu? O mestre, alguma coisa, aos amigos aí. Bom dia para todo mundo. Mas vamos lá, porque o tema hoje vai pegar fogo. Uma amiga minha, e falo isso com muito gosto, muito prazer, as minhas amigas bruxas, né, lá de Santa Catarina, lá de Floripa, quando diz bruxa, lembrando que o Edson não fala em crivo filô religioso, cristão. Se nós estudarmos um pouquinho a nascente da bruxaria, não nesses filmes aí que dá no cinema, são as mulheres mais lindas e sábias do planeta. Sacerdotisa de Ísis em si era dado como bruxas, feiticeiras, né? Alquimistas. Eu não vou entrar em contextos com o suposto pai da medicina Hipócrates, mas nós sabemos que a sacerdotisa de Ísis tem uma participação não só na alquimia, na astrologia e tudo mais. Mas enfim, vamos ao que importa. Uma amiga entrou em contato comigo de um grupo, né, de bruxaria, de magia, de energia de luz nórdica, e ela falou: Edson, eu vi que você faz umas lives aí de vez em quando, e eu tenho uma pergunta para você. Eu vou te botar na fogueira, Edson Rosa. Eu gostaria que você falasse sobre a força, a sinergia, a força magnética da ingratidão e da gratidão, tanto na vida espiritual, como na vida mental, emocional e sentimental e física do cidadão. E se você pudesse também, o povo gosta de me cutucar, eu estou lendo agora, viu, que é muita coisa que ela falou, você falar dos malefícios, né? E dos benefícios. E do que é isso, gratidão? Ela é fruto do que, Edson? O que esse sentimento gratidão transfere, né? Transmite para o outro, além do que nós chamamos gratidão, e o que também a ingratidão nos fere, nos machuca ou nos adoece, tanto a si como a alguém. Então, minhas amigas, que é um grupo que ontem a gente conversou um pouquinho, tá com muita saudade, há mais de uns 11 anos, eu acho que eu não conversava com esse povo, né? Essas amigas aí, grandes amigas até, e obrigado pela lembrança e obrigado aí por vocês, de alguma forma, né, visualizarem algumas lives que o Edson faz. Por isso que eu gosto de falar o linguajar bem universalista, não sou apegado a nada, só a Deus, porque eu tento não ofender ninguém e tento, dentro das possibilidades, né, da minha grande ignorância, mas que não ignora a verdade do outro, nem a realidade de ninguém, falar o linguajar dentro das possibilidades fraterno, universal, ecumênico. A verdade é uma só, amor e amar. O resto é fantasia do ego e alegoria mediante os níveis de consciência. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, gratidão não é bondade. Em segundo lugar, a gratidão só nasce de um coração generoso e de uma mente solidária. Se não tiver generosidade e solidariedade, o que nós muitas das vezes hoje como mantra, gratidão, 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 com todo o respeito, é só um mantra e só uma palavra de boca para fora. A gratidão não é apenas um dizer, a gratidão é uma lucidez de ser, é uma atitude. Todo o ser realmente grato
ele menos fala e mais faz. Ele materializa a gratidão na sua transformação humana. A gratidão, ela é um fruto entre a piedade, solidariedade, generosidade e a capacidade do ser humano por si só se rever melhor, não bom. E não é fazer o bem, é fazer o correto. É como eu sempre falo nas minhas lives. Nós temos um cacuete, uma certa viciação em obrigar o outro a nos amar e nos obrigar a fazer o bem para o outro. Isso é errado. As duas coisas são erradas. Fazer o bem é bom? Claro que é bom. Melhor ainda é quando a gente faz o correto e soa como bem porque nos melhora. Esse detalhezinho de fazer o correto é que necessita lucidez, educação, gratidão, generosidade e solidariedade. Porque daí a caridade não é o que você dá, é o ato lúcido de que você se pertence mediante a tua presença que você doa. Isso ainda é difícil para a nossa sociedade entender este tipo de ética do Cristo, não da moral propriamente cristã, com todo o respeito, viu? Mas eu estou falando hoje, então, bruxinho. Porque a gente fica analisando, as pessoas copiam bem um do outro, que ajuda, graças a Deus, mas não reajunta em si mesmo a grandes mudanças que provém das virtudes que começam a verter da sua alma, que começam como se fosse um pilates a exercitar os músculos do coração, a não mais se manter no nutrimento vazio e agressivo de angústias, de amarguras, como também exerceu músculos que estão no cérebro, que o cérebro é um grande músculo, está aí na ciência. E exercendo isso, não mais manter as noias, paranoias, psicoses, neuroses e até mesmo as artimanhas que a gente, muitas das vezes, para alguns que a gente não é afim, desfaz de uma forma ingrata, e para aqueles que nós somos solidários mediante a escolha, né, dos caprichos convenientes, nós nos fazemos bondosos. Com todo respeito, a gratidão não tem meio termo. A bondade humana tem. A gratidão não tem meio termo. O único termo da gratidão é melhora. Porque ela se educa com afabilidade, ela se resolve com afeto, ela se conforta na ternura e ela consegue adquirir forças da bravura, da dociez humana, mediante a genuidade da reforma íntima. Isso é gratidão. Isso não se fala, infelizmente, minhas irmãs, bruxas e bruxos, né? Por isso que eu, muitas das vezes, quando eu comecei a estudar, com todo respeito à doutrina espírita, né? Até, por exemplo, na doutrina espírita, Allan Kardec, claramente, em seus estudos espíritas, fala que ele foi bruxo. Kardec foi bruxo. Né? Ele teve uma encarnação passada como bruxo, também como alquimista. Isso está lá nos livros, mas tudo bem. Né? Tanto é que a doutrina espírita, se nós estudarmos os astecas, os tostecas, os maias, os druidas, então, principalmente a filosofia druida, é muito similar à doutrina espírita. Muito, em muitas coisas. O budismo zen, o shintoísmo, né, o brahmanismo, então, farinha do mesmo saco. Mas a gratidão é a maturidade do ser que começa a entender que o único caminho é o amor, e a maior prática do exercício da reforma íntima não é fazer o bem para o outro apenas, é se amar para se ter sempre dentro das suas íntimas possibilidades melhor. Isso é gratidão. A gratidão a gente pode doar como obrigado, é óbvio. A gente pode ressoar com um ato caridoso, é óbvio. Mas a gratidão, quando ela se solidifica dentro de um ser humano, dentro de um cidadão, ela modifica hábitos. Ela lapida caráter. E ela tonifica a ética, que é muito mais importante do que essas morais aí impostas como regras. Muitas das vezes, repito, não tem nada contra a doutrina nem a religião de ninguém, mas impostas em fazer o bem é onde a pessoa vive se sentindo mal.
e muitas das vezes compostas de regras aonde é um conjunto de pessoas, ou um conjunto de crenças, ou um conjunto de filosofia, ou um conjunto até espiritual de olhar mediante a grandeza imensurável da verdade, que somente se comporta no amor com a mais singela e pureza veracidade. Se amar a si mesmo, sem pôr condicionamentos. Porque se você não fizer isso, até o bem que você faz para fora é um esforço, é válido, mas eu não posso dizer que mediante a tua paz de espírito é verídico e é verdadeiro. Porque talvez não tenha paz. Então, a gratidão, ela admodesta-nos a ética. E ela não se apega muito na moral, porque quem é ético é moral. Agora, nem todo mundo que é moral é ético. A maioria que é moral, cheio de polpas, não é ético, não. Quer ver uma coisa? Eu tenho gratidão pela espiritualidade. Eu amo a doutrina, a filosofia, a magia, a teologia, a liturgia que eu sigo. Porém, mediante a minha fé raciocinada que eu tenho, eu creio-me alguém que tem uma missão. Até aí tudo bem, eu sou grato a isso, porque eu estou dando a mim a ética da escolha e presenteando a mim mesmo a ética de como eu me animo, de como eu me aninho e de como eu me centro em mim. Então eu não preciso de afirmações externas para que eu tenha as minhas convicções do que se faz correto. Não é melhor nem bom, é correto, é certo. E o que se faz correto, mediante a doutrina, a filosofia, a arte, a religião, a teologia, que eu siga, é aquilo que a gente chama de amor. Mediante aquilo que eu possa nutrir por amar por mim mesmo. Então a gratidão, ela é lúcida em mim. Eu posso dizer gratidão, 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 mas a gratidão sou eu. É eu em mim. Mas eu, Edson, creio na espiritualidade. Porém, eu creio que por eu seguir dado o olhar, dada a filosofia, dada a doutrina, dada a disciplina, por eu seguir dado o jejum, por eu seguir dada a norma, ou por eu interpretar as escrituras, desde o Evangelho segundo o Espiritismo, ao Corão, à Bíblia, ao livro dos mortos, aos livros dos mortos, ao livro dourado, egípcio, que seja, eu tenho um lapso entre a vaidade que colapsa entre o orgulho e o egoísmo, que eu não demonstro para o outro porque eu sei o que é errado, mas que eu, infelizmente, dentro de mim, alimento como melhor. Aí já começa a bagunça do negócio. Porque para gratidão não existe melhor. Existe correto, existe ético, existe lúcido. Porque no momento que, mesmo que eu faça algo bom, tenha como melhor, infelizmente, a gratidão que eu digo ter, ela é superficial mediante aquilo que eu posso dar, ou até aquilo que eu posso doar, mediante a materialidade dos meus caprichos, que até pode ser de coração límpido. Mas eu não posso dizer que sairá e ecoará mediante as convicções mais profundas que eu tenho a gratidão à vida, como um ideal puro. Mas a ideia é limpa. Mas eu não posso dizer que o ideal, que aquilo que eu estou fazendo para o outro, também lapida, também purifica, também refina e também afina os acordes dentro de mim, ao ponto de eu acordar e entender que o que eu sigo é mais um passo. Mas o que eu nutro é o marca-passo que firma os meus pés e que assenta a minha cabeça no meu pescoço para que eu me mantenha em pé, ereto, porque a gratidão é uma das forjas do nosso caráter. A gratidão é a fornalha que forja os mais lindos sensos de caráter humano. Eu sou grato a muita coisa, mas ao mesmo tempo, se eu fizer um pouquinho de reforma íntima e olhar para dentro de mim, eu vou ver que eu sou grato na superficialidade, porque é uma gratidão peditória de atenção ou uma gratidão dando a mão à palmatória
a algum tipo de gratificação, nem se for um obrigado ou uma atenção alheia daquele que deve me corresponder com aceitação. Afinal, eu falo bonito, eu palestro bem, eu leio bons livros, eu sigo religião tal, ou se não a filosofia B, ou se não eu me mostro de uma forma C. Sempre, de alguma forma, cautelosa e, por que não dizer, ajuizada mediante os meus esforços doutrinários, pragmáticos, dogmáticos, à multidão que vem a mim buscar a graça de Jesus, de Alá, de Shiva, Jeová, Maomé, Manitou. A gratidão não é religião. A gratidão é um senso de expressão de afabilidade humana. Bendito seja a gratidão de um gato. E gato tem, cachorro tem, cavalo tem. Os animais têm gratidão. Porque, mesmo no instinto, eles não dispersam a ternura da naturalidade. Mesmo no instinto, eles não expressam a agressão sem ter, nem se for qualquer tipo de locomoção de autodefesa. E nós, homens sapiens, mesmo na inteligência racional, parece que é difícil a gente guardar dentro da gente, de uma forma natural, mediante aos ditames morais, uma gratidão que nos corrija por dentro, que nos medique por dentro, e que de alguma forma dê um exemplo para fora, além do que segue e além do que profere, mas mediante aquilo que se é com naturalidade, como um animal. Mas, infelizmente, o homem sapiens, homem racional, usa a gratidão muitas das vezes como uma bandeira de expressão, como um mantra, o Om, o mantra do universo, que é bonito. Mas enquanto a gente ter a gratidão como uma expressão de apenas acalento ao alheio, nem sempre a gente vai poder olhar para o nosso meio, olhar para a nossa interioridade, mediante as nossas bordas do nosso eixo, ou mediante ao convicto do nosso seio, da nossa manjedoura, do nosso acolhedor ou não estado interior, encontrar realmente a gratidão que a gente pratica para fora, mediante a um fato, não feito, de paz que nós já nos nutrimos por dentro. Não é mesmo? Tá aí, bruxinhas, viu? Vocês pediram, eu estou mandando. Então, a gratidão é algo magnífico, é maravilhoso. Eu tenho um hobby na minha vida. Deixa eu só tomar meu cafezinho aqui. Peço perdão, viu? Vai ficar gravado aqui. Talvez no Instagram não, mas depois vai ficar gravado nos outros canais, eu reposto no Instagram, para incomodar os outros. Tô brincando. Mas eles perguntaram para mim, essas minhas amigas, e Edson, e a ingratidão? A ingratidão é o molde que se apodrece, é a forma que não enobrece, é o jeito, é o modo, é o contexto da maneira, é o apetite, é o convite do feito que não se torna nunca um fato real, verídico, mediante a revista íntima, aonde eu comigo só tenho como melhor amigo o meu próprio silêncio. A ingratidão é surda, por isso que ela emudece os outros. E como muda, nem sempre ela tem a nobreza de se ver, porque não se revisa, quem dira avistar ao outro que não enxerga. Então, muitas das vezes, a gratidão, para não dizer sempre, ela traz a dissimulação, a conveniência, a imprudência do fascínio, aonde se domina em si por si só os demônios que se moldam mediante ao silêncio que quase enlouquece, aquele que, quando tenta se calar, nada de nobre se encontra, nada de luz se apacenta, a não ser questionamentos de certo, de errado, de bem e de mal, ou quando não, eu devo, em carne viva, seguir o que é bom, e eu devo quase me explodir, me deteriorar, fugindo do que é mal. Esquecendo, mediante ao seu segmento doutrinário, religioso, filosófico, ou independente até que for uma pessoa ateu, ou até um pagão, mediante a visão de alguns seres de outras religiões, a nós, minhas irmãs, a meus irmãos que trabalham com a bruxaria, dentro do processo, desde o voodoo aos processos de Queto, Cambinda,
ou por que não dizer nórdicos, que é o caso dessas minhas amigas lá do Sul. Pode ter certeza que a ingratidão ela é uma ferrugem para o nosso sangue. Geralmente o ingrato é uma pessoa que vive a revaria. Guarda dentro de si as maiores porcarias que um ser humano pode, infelizmente, se subjugar. Posso dizer 3. A agonia de querer se despontar, a ansiedade de querer ser aceito e a carência de querer, de alguma forma, manter uma paz superficial que não tem. Eu gosto de falar assim, meio que metáfora, meio que rimado, meio que poético, meio que parábola, porque para quem sente, pensa. Mas o ingrato que pensa, calculando os seus feitos, nem sempre sente os fatos que lhe daria o verdadeiro efeito da sublimidade de ter paz por si só. Nós estamos numa sociedade aonde, após Covid, graças a Deus que assim seja e que essa doença abandone a humanidade, que Deus continue como doutor, abonando a cada um com a veracidade de si só, de ser original por si mesmo, de ao menos se querer bem e ser grato à vida que tem. Isto não é uma coisa imposta, filodoutrinária e religiosa. Isso é uma proposta mediante a existência interior perante a vida, ao externo, que nos convida, como Cristo, ao Jesus a quem crê, venha minhas criancinhas, ingênuas, puras, alegres e gratas por si só. A gratidão é um remédio, graças a Deus. Solta ao vento, flutuante ao relento, que nem uma pipa. Lá no Sul a gente fala pandorga, para quem é lá no Sul sabe disso, é pandorga, pipa, né? Dão vários nomes. É isso, ela é solta dentro da gente. Meu Deus, sentimentos sublimes não exprime o mal, redime o que se faz pior em nós. O bem redivivo é ativo, e o bem redivivo, ativo nós, ele não é exclusivo. Mediante a grande revista da Reforma Íntima, ele se sente explodindo mediante este emanar de bênção, onde a gente, quando se solta e se entrega a esse senso grato à vida, a ao menos dá o exemplo ao outro, que crer ou não, que nos ama ou não, que a vida pode se fazer melhor. E que o ser humano sempre sim pode, em convicção nutrida, se fazer bem. Alguns podem interpretar isto como motivação, outros como crescimento espiritual, ou outros como apenas uma postura moral. Não, meus amigos. A gratidão te convida a ter ética na tua existência unitária, mediante ao teu visual que ninguém vê, mas aonde você se revisa. Tanto é que eu tenho comigo que as 3 coisas que dão voz positiva ao nosso silêncio é a compaixão, a gratidão e a piedade de se amar, sem impor condições por si só. Aí a gente começa a escutar Deus no nosso silêncio e começa a entender que ele realmente não só paira, ele é sobre tudo e todas as coisas. E eu vou terminar esse comentário, que foi um presente para mim, esse povo aí de 10, quase 11 anos que não via, não conversava, e ontem um monte de gente aqui entrou e começaram a entrar, eu me emocionei, porque não esqueceu do nosso tempo, né, de estudo, né? Hoje a gente está unitário aí nos meus estudos herméticos e outras coisas que não vêm ao caso, continuo estudando espiritualidade dentro do possível, com uma ética grata a qualquer doutrina, a qualquer filosofia, sem comparar, porque a gratidão não tem tempo para comparação. A gratidão é o amparo da caridade. Porque quem é grato, doa. Mas quem é grato, se concebe. Quem é grato, doa. Mas quem é grato, se concebe na bondade que faz. Mediante a forma de correção que se demonstra à vida alheia sem qualquer tipo de pretensão, a não ser o que se nutre, a naturalidade de ser. Eu tenho aqui a maior bruxaria de Jesus, que é essa aqui. O Novo Testamento é um convite a
universalidade da alma mediante a unicidade da convicção da existência interior. A gratidão é o primeiro passo que nos interniza, não pelaquilo que a gente faz, mas mediante aquilo que a gente nutre. E eu termino essa live, eu já falei muito da gratidão, um pouquinho, falando da ingratidão, mediante o nosso psiquismo, tá bom, minhas irmãs lá no sul e meus irmãos? Mas isso vai ficar aqui gravado. O que a gratidão traz? Já deu uma pincelada muito leve. Mas o que a ingratidão, infelizmente, impõe? A ingratidão, ela impõe a insatisfação, o desassossego. A ingratidão, ela tem uma sistemática de apego aonde o que se faz corretamente moral é aonde a gente muitas das vezes classifica como portentoso ou portentosa forma intelectual de se apegar. Então, a ingratidão, ela compara pelas vias da onde se faz mais conveniente, não sempre prudente, os fascínios sobre as coisas, ou predomínio sobre as mesmas, ou os desleites de si sobre as próprias, que de alguma forma lhe convém ou não. A ingratidão é uma mistura, com todo respeito a quem sofre dessas enfermidades, é apenas uma metáfora, mas não menos verdadeira, entre a bipolaridade tipo 3 e o borderline comum, que é entre as noias, paranoias, neuroses e psicoses, que de alguma forma cria raízes e nos deixa muitas das vezes tristes, mas se mostrando aparentemente felizes. Que nos deixa muitas das vezes extremamente religiosos, espiritualizados, para aqueles que quiserem ouvir, que ouçam, e para aqueles que quiserem que ver, que vejam. Mas todas as vezes que a gente tenta se escutar, a gente só ouve ranger de dentes, quando não ver gritos e gargalhas, mediante ao que nos deixa surdos e quase sempre mudos de sofrimento, que é o nosso próprio silêncio. O ruim da ingratidão é que ela não se apaga. Mas também ela não é uma lamparina. Ela é um fogo que corrói, ela não é uma chama que aquece, ela é uma chispa que destrói e ela não é um pirilampo que guia. Ela pode até ser uma frecha, mas é para o nosso coração, quase sempre alimentando amarguras, mediante as fissuras que muitas das vezes a gente, por modismo conveniente ou por estavismo imprudente, se apega com unhas e dentes como verdade absoluta a ser seguida, mesmo que para isso custe muito mais de que vida na carne, mas a vida do espírito que apalpa a paz interior. A gratidão enferruja por falta de amor. A gratidão é um câncer que deve ser tirado pela raiz. Remédio, reforma íntima, tratamento, educação com simplicidade e humildade, e o que pode a curar é a boa vontade de olhar por si mesmo com amor, com qualidade, sem mais impor condição. É isso por hoje. Muito obrigado aí, minhas amigas lá do Sul, ao pessoal de Santa Catarina. Não estou dando nomes aqui, que eles pertencem a uma ordem. Não é secreta, mas eu não pedi permissão, mas tá aí. Viu, minha amiga? Minhas amigas, vocês pediram para me falar sobre gratidão e ingratidão. Por mais que, repito, eu não estou me defendendo, alguns podem achar, poético, não tem nada de poético, não. Analisem minhas palavras e sintam que quando a gente é grato, o reflexo do espelho é generoso. Quando a gente é grato, a nossa sombra é solidária. Quando a gente é grato, o nosso silêncio é Deus admoestando os nossos atos. Agora, quando a gente só fala gratidão de boca para fora, a gente não valoriza, infelizmente, a vida alheia, porque a gente não dá valor à nossa própria existência interior. Valeu? Fiquem com Deus, muito obrigado e até mais. O pessoal do Instagram, depois eu reposto de novo. E a quem está aí no YouTube, no Facebook, tudo de bom. E no fundo de minha alma, não vou falar essa palavra que eu falei há muito tempo. Eu vou tentar dar o exemplo dela corporificada em mim. Nem se for aos poucos. Obrigado. Graças a Deus. Deixa eu desligar aqui. Obrigado, viu? Valeu.